Tudo começa quando Álvaro pergunta para Dario por que eles não são pelo menos um pouquinho igual a Leonardo, e o amigo responde que não sabe, e que também gostaria de parecer um pouco com ele, e pergunta se eles estão condenados a serem como são, e então Álvaro fala que não sabe se um dia poderá ser melhor, porque tudo que ele é uma grande mentira, e que a única verdade que ele tem é sua irmã, o amor que sente por Ângela, e agora esse bebê que ela está esperando. No hospital, Elida revira os lixos, e fica chocada quando encontra um frasco de oxitocina no meio das vacinas. Por outro lado, Ed e Estrelinha dormem no sofá de Ângela, quando alguém entra na casa e vai até o quarto. E é Álvaro que deita ao lado de Ângela e lamenta por ter perdido ela, e fala que não quer ficar longe dela e de seu filho. Enquanto isso, Leonardo também chega na vila, e quando entra no quarto de Ângela, fica chocado ao encontrar Álvaro dormindo ao lado dela. Elida pega o frasco de remédio e resolve ligar para Leonardo, que está furioso dentro do quarto olhando Ângela e Álvaro dormirem. Então ele sai para fora e atende ela, que conta que encontrou um frasco de oxitocina junto com as vacinas. E Léo entende que foi isso que causou a ameaça da perda do bebê de Ângela. No quarto, Ângela acorda e percebe que Álvaro está ali, e pergunta por que ele está lá, e Álvaro fala que percebeu que perdeu a oportunidade de dormir ao lado dela. Mas Ângela fala que isso foi escolha dele, e manda Álvaro sair agora de sua casa. Ed chega e pergunta o que ele está fazendo lá, e manda Álvaro ir embora. Mas ele diz que não vai, e então Ed pega ele à força para colocar lá fora, e nisso a Della chega e pergunta o que esse homem está fazendo lá, e manda ele ir embora, e então Álvaro diz que já vai sair. A Della pergunta como ele entrou, e Ed conta que eles não viram porque estavam dormindo, e Ângela vem dizendo que já está cansada de Álvaro, e Estrelinha fala para ela ficar calma, porque Ed e ela vão cuidar dela e do bebê. Do outro lado da cidade, Alma está tomando seu vinho, quando Leonardo chega e ela fala que preparou um jantar, mas ele diz que não está com fome, mas Alma insiste dizendo que não vai deixar ele ir para a cama com aquela cara, e pergunta se ele quer conversar sobre por quê. Imagina que seja sobre Ângela. Leonardo conta que a ameaça da perda do bebê de Ângela foi provocada e acha que a mandante foi Samantha, e Alma fica chocada, e ele fala que não tem provas, mas que deixaram um papel anônimo dizendo isso, e que Elida encontrou um frasco de oxitocina entre as vacinas. Alma fala para Leonardo deixar isso com a polícia, até porque ele não é o protetor de Ângela, e Leonardo fala que sim, e que não vai fazer nada, ainda mais depois do que viu, e conta que encontrou Ângela e Álvaro dormindo juntos na cama. Alma fala que ela é uma descarada, e Leonardo não entende como foi tão imbecil. E a loira fala que o importante é que ele já descobriu tudo, e que a vida está mostrando que ele jamais seria feliz com Ângela, e que a única coisa que ele precisa no momento é comer, mas Léo fala que não tem fome, mas a loira insiste dizendo que fez tudo para ele. E então Léo aceita jantar. Por outro lado, a Della está chocada como Álvaro teve a coragem de entrar na casa, e Ângela conta que ele é muito ágil e faz o que tem vontade. E depois dá um suspiro, e então a Della pergunta se ela gostou disso, mas Ângela diz que não, e conta que antes de despertar do sono estava sonhando com Leonardo,
e que o acidente tinha sido um sonho e os dois estavam felizes. Ela fala que ele é um ótimo homem, e a mãe diz que ela é forte e vai seguir em frente, e Angela concorda, mas lamenta por ter perdido um ótimo homem que é Leonardo. Enquanto isso, Alma e Léo terminam de jantar, e ela pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, e ele fala que uma sobremesa cairia bem, e então a loira fala que a sobremesa vai ser ela e então beija Léo, que começa a lembrar de Angela deitada com Álvaro. A loira pergunta o que ele tem, mas Léo não responde, e ela diz que já sabe, e que vai ajudar ele a acabar com esse sofrimento. No dia seguinte, Alma e Léo acordam, e ela pede mais 5 minutos juntos, e fala que eles não dormem juntos há muito tempo, e Léo fala que desde que ela o abandonou. Alma fala que sabe que cometeu um erro, mas que vai fazer de tudo para reparar isso, e garante que eles podem ser muito felizes juntos. E Léo pergunta se ela realmente acha isso, e a loira diz que sim, e que eles terão filhos lindos que irão acordar eles de manhã, e ela vai preparar o café para ele ir trabalhar, e tudo será perfeito. Na vila, todos preparam um café da manhã para Angela, e Guilherme lamenta por não conseguir ajudar porque está na cadeira de rodas. Mas Pablo fala que ninguém ali canta como ele, e que o menino pode cantar uma canção para animar Angela, e a Adela diz que é verdade porque sua filha está muito abatida. E o menino aceita. Pablo vai pegar o violão, e Nancy chega com pão doce para se juntar a eles na mesa. No hospital, Elida vai até a sala de Leonardo, e entrega o frasco do remédio. E fala para Léo perguntar a Angela quem injetou a vacina nela. Porém, Léo diz que isso não significa que a mesma pessoa tenha preparado a vacina. E Elida diz que geralmente é assim. Ela pergunta quem seria tão perverso de fazer isso, e Léo fala que não sabe. Mas o importante é saber quem seria beneficiado se Angela perdesse esse bebê. E pede para Elida não comentar nada com ninguém. Nesse meio tempo, o pessoal da vila está reunido quando Angela aparece e pergunta o que está acontecendo. E a Adela conta que eles prepararam um café para ela. E Luz diz que está simples, mas é para ela se lembrar de que não está sozinha, e que tem uma grande família que a ama. Angela se emociona, mas Guilherme fala para ela não chorar, porque ele ainda vai cantar uma música, e então Pablo pega o violão e ele começa a cantar e todo mundo bate palma. Na mansão, Mirta está comentando com Gerardo como a casa é tão linda e cheia de luz, e em seguida Samantha e Álvaro chegam com Clarita, e Gerardo vai cumprimentar a menina, e ela agradece por estar ali, mas Gerardo diz que é um prazer para ele. Samantha pergunta aonde estão Luz e Adela, e Gerardo conta que elas pediram para chegar mais tarde porque estão tomando café com Angela, e a Patricinha reclama por ter que esperar a comemoração das pobres. Gerardo muda de assunto e agradece a Clara e Mirta pela companhia, porque desde que sua esposa se foi, a casa está sem vida. Mas Mirta diz que eles sempre terão a presença de Beatriz ali. Samantha diz que é um prazer ter elas na casa, e Álvaro agradece muito a generosidade do sogro, e Clara fala que está doida para conhecer o jardim porque é lindo, e o irmão promete levar ela depois do café da manhã. Na vila, Abel, Guilherme e Estrela se despedem de Angela, Nancy e Ed. E a advogada fala que mais tarde Abel tem uma reunião com Félix para resolver o empréstimo, e ele diz que tudo bem.
Ed também se despede e fala que precisa ir à faculdade. E em seguida Nancy fala que se Angela precisar de alguma coisa é só chamar por ela, e nisso Leonardo chega, e Nancy avisa que Angela está se recuperando. Angela pergunta o que ele quer, e Leonardo garante que só foi fazer uma pergunta, e que depois vai embora. Na mansão, Clara está visitando o jardim com Álvaro e pega uma florzinha e entrega para ele por tudo que fez por ela. E o irmão fala que ela é uma das mulheres que ele mais ama no mundo. E então a menina fica curiosa para saber quem é a outra, e diz que está na cara que não é Samantha. Álvaro tenta disfarçar, e a irmã fala que não sabe de uma parte da vida dele. E Álvaro diz que tem coisas que ela não entende. E a menina pergunta se é sobre Samantha ter um amante, e Álvaro quer saber o que há. Irmã sabe sobre isso. Clara pede para primeiro ele contar sua história, e então Álvaro fala que antes de se casar com Samantha, ele se casou com outra mulher, que é o amor de sua vida. Na vila, Angela fala que se Leonardo só foi fazer uma pergunta poderia ser por telefone, e em seguida o celular dele toca e é Alma, e ela diz que é melhor ele ser rápido porque se ela descobre que ele está lá, vai ter problemas, mas Leonardo fala que Alma não controla a vida dele. Léo pergunta a ela quem foi que injetou a vacina, e ela diz que foi um enfermeiro, mas que não sabe o nome dele, mas Léo já imagina quem tenha sido. Angela manda ele ir embora, e Léo não entende o porquê ela está assim e diz que se for embora, vai entender que eles nunca vão voltar, e então para ele ir logo, Angela inventa que Álvaro pode chegar e não gostar de ver ele ali, e então Léo fica com raiva e vai embora. E Angela fica cabisbaixa. Na mansão, Clarita fica sabendo que o amor da vida de Álvaro é a Angela, e o irmão conta que ela está esperando um bebê dele. Ele pergunta à irmã quem é o amante de Samantha, e ela fala que é Dario, mas ele chega na hora e Álvaro acha que ela disse isso porque o amigo chegou. E então Dario fala que foi levar um presente e chocolates para ela, mas Clara diz que não gosta de chocolates, e que está muito cansada e não quer visitas, até porque ele não é mais o doutor dela, e deixa Álvaro sem entender nada. No hospital, Leonardo está pensando na cena que viu de Angela e Álvaro, e então lembra do que Alma disse mais cedo sobre eles terem filhos e uma linda família. Enquanto isso, Álvaro chega em sua sala e encontra Alma, que conta que já sabe que ele e Angela estavam dormindo juntos, e que Leonardo foi até lá e viu os dois. Mas Álvaro conta que estava bêbado e que Angela não viu ele chegar, mas quando acordou expulsou ele de sua casa. Alma fala que ele fez um ótimo trabalho, e conta que Leonardo está pensando que os dois estão muito apaixonados e felizes. Enquanto isso, Ed chega com compras para Angela, e ela agradece muito, mas ele fala que não tem boas notícias. E entrega o papel da mensalidade da faculdade, e ela diz que já sabe que os juros vão começar a correr. Alguém bate na porta e Ed vai atender, e é Élida, que trouxe flores para Angela e foi saber como ela está. Elas se sentam, e Élida entrega as vitaminas que a doutora passou para ela. E também diz que ali está o cheque daquele mês, e Angela fica chocada com a quantidade e pergunta o porquê de tanto dinheiro, e Élida fala que o senhor Villa-Lobos liberou, e então Angela fala que não pode aceitar. Élida diz que aquele dinheiro é dela, porque está fazendo muitas horas extras.
E Ed fala que chegou em boa hora porque a amiga está precisando para pagar a faculdade. E diz que aquilo é exatamente o que ela precisa, e então Angela fica feliz e agradece a Deus. Alma entrega documentos de trabalho para Leonardo, quando Daryl chega e ela deixa eles sozinhos. Daryl pergunta se pode falar com ele, e Léo diz que sim, e ele se senta. Daryl fala que precisa conversar com alguém sobre uma coisa que está perturbando ele, e Léo fala que fica muito feliz dele ter pensado nele, mas diz que Álvaro é o melhor amigo dele, e Daryl fala que Álvaro não tem sido um bom amigo. E ele também não, e Léo pergunta se ele fez alguma coisa grave, e Daryl diz que sim, e depois se levanta para ir embora dizendo que não pode falar nada. Léo diz que seja lá o que for, é melhor ele contar para Álvaro, mas Daryl diz que isso não pode acontecer, porque é uma coisa terrível e que Álvaro jamais pode saber disso. E então vai embora deixando Léo sem entender nada. Por outro lado, Adela está lendo o diário de Beatriz, quando Gerardo chega na cozinha, e ela esconde. E Mirta ouve quando ele pede para ela contar um pouco mais sobre o que ela disse no outro dia sobre ter sido acusada de um crime pior que roubar. E ela fala que só pode dizer que não seria capaz de cometer nenhum crime, e ele fala que acredita nela. A noite chega e na vila, Nancy está reunida com o pessoal da vila dizendo que eles não podem assinar o contrato que Félix está oferecendo, porque eles podem acabar perdendo a vila, mas o pessoal não está disposto a esperar. E alguns se juntam para assinar, mas Félix diz que só vai emprestar o dinheiro se todos assinarem o contrato. Enquanto isso, Ed pergunta por que Angela está triste, se já tem o dinheiro para pagar a universidade, mas ela fala que não é isso, e ele se lembra de Leonardo, e imagina que ela esteja triste por causa dele. E Angela diz que sim, mas Ed fala que ele já está com alma, e Angela diz que mesmo sabendo que cada um precisa seguir seu caminho, ela segue amando ele. Lá embaixo, os vizinhos pressionam os primos para assinarem o contrato, mas Pablo diz que não quer, e Abel se estressa pedindo o papel para assinar logo. E Nancy fala para ele não fazer isso, mas os vizinhos falam que é melhor pegar o empréstimo do que ficar sem água, e então eles assinam. Por outro lado, o delegado está trabalhando no caso de Sandro, e seu auxiliar pergunta como está indo o caso, e ele fala que ainda não conseguiu chegar a uma conclusão, e que gostaria de visitar de novo o local da morte dele, e conversar com os vizinhos para saber se não deixou passar algo, e também gostaria de saber se a mansão deles foi vendida ou tomada à força. Na vila, Félix está fazendo a alegria dos vizinhos, enquanto Luz fala para Nancy que ele não é nada confiável, e que ele não tem boas intenções, e Nancy não entende o porquê ela ainda pensa em voltar com ele. E Luz fala que faria de tudo pelo filho. Nancy pergunta o que ela sente por Pablo, e Luz admite que está apaixonada por ele, e então Félix volta e fica escutando Luz dizer que precisa fazer um grande esforço para ficar perto dele, e confessa que sente nojo dele, e então Félix se aproxima, e pergunta se ela realmente sente nojo dele, e deixa elas assustadas. Na mansão, Adela está lendo o diário de Beatriz, quando Mirta chega arrancando da mão dela e pergunta se aquele é o diário de Beatriz. E Adela fica muda. Gerardo chega e pergunta o que está acontecendo, e Mirta conta que a empregada estava lendo o diário de Beatriz,
e Gerardo pergunta se isso é verdade. E então a Della não tem outra alternativa a dizer que sim. E então Gerardo pede para Mirtha deixar eles sozinhos. No hospital, Álvaro está em sua sala. Quando Dario chega dizendo que precisa falar com ele, mas Álvaro pede para ser no dia seguinte porque ele está muito cansado. Mas Dario diz que isso não pode esperar, e que ele está cansado de estar sendo crucificado por ele e por Samantha, ele para seus interesses e Samantha em seus prazeres. E então Álvaro pergunta o que ele está querendo dizer, e Dario fala que o amigo não precisa mais procurar pelo amante de Samantha, porque ele está bem ali na frente dele. Enquanto isso, Léo está com um anel na mão e começa a se lembrar de Ângela falando que a mulher ideal para ele é a Alma. E então a loira aparece e pergunta se aquilo é um anel. E ele conta que é o antigo anel de compromisso que ela devolveu para ele. Alma fala que foi uma tonta quando tomou essa atitude, e pega o anel e já coloca no dedo, e diz que aceita se casar com ele, se é isso que ele queria perguntar, e Léo diz que sim, e então a loira chama ele para tirar uma foto e eternizar o momento. Na vila, o celular de Ângela toca, e ela vê uma mensagem de Alma mandando ela desejar os parabéns, porque Leonardo acabou de pedir para ela ser sua esposa, e deixa Ângela muito mal. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.